Senhoras e senhores, aqui é o comandante. Estamos a atravessar uma zona de turbulência ligeiramente mais forte do que o esperado. Peço que mantenham os cintos de segurança apertados e evitem levantar-se até receberem novas instruções. A tripulação estará disponível para qualquer necessidade. Não há motivo para preocupação. Mantenham-se calmos, por favor. O áudio corta abruptamente para um som abafado de uma conversa em segundo plano. Desta vez o comandante falando com a torre de controle, mas tentando manter a sua voz o mais tranquila possível. Controle, aqui é o voo 319. Estamos a 3.000 pés de altitude, passando sobre o Atlântico, com uma ligeira turbulência. Repito, ligeira turbulência. No entanto, tenho uma situação crítica. O combustível está acabando. Precisamos de instruções imediatas. Há uma pausa longa e tensa. O som de botões sendo pressionados e respirações pesadas ecoam na cabine do comandante, enquanto ele espera por uma resposta. O comandante respira fundo e, com a voz baixa e calculada, continua. Controle. Não tenho certeza de quanto tempo mais podemos manter a altitude. Há um aeroporto de emergência na rota. Estamos a tentar ganhar o máximo de tempo possível, mas, com o combustível nesta condição, pode não ser suficiente. Precisamos de um plano B. Já. De repente, volta a dirigir-se aos passageiros, tentando manter a calma, mas desta vez com uma ligeira hesitação na voz. Senhoras e senhores, voltando a falar com vocês. Sei que pode parecer um pouco desconfortável agora, mas gostaria de tranquilizar todos. Estamos a fazer tudo o que podemos para garantir que o voo continue com segurança. Por favor, continuem a manter os cintos apertados e fiquem nas vossas cadeiras. Novamente, a sua voz desaparece para a cabine, onde ele volta a falar com a torre de controlo. Estamos a aproximar-nos rapidamente do ponto sem retorno. Se houver uma pista disponível, vamos precisar de iniciar o procedimento de emergência agora. Repito, estamos sem combustível. Estamos a 3.000 pés e a sobrevoar o oceano. Se não conseguirmos aterrissar, a única opção será forçada. O silêncio prolongar-se, e o som abafado do rádio da torre é apenas murmurado ao fundo. O comandante, agora claramente a tentar manter o controlo, volta aos passageiros com um tom mais tranquilo, mas ainda tenso. Mais uma vez, senhoras e senhores, agradecemos pela vossa calma e colaboração. Estamos a tomar as medidas necessárias para lidar com a turbulência e outras condições que possam surgir. Sabemos que é uma experiência desconfortável, mas o nosso foco é garantir a vossa segurança. Agora, o som do motor torna-se mais intenso e há um ligeiro tremor captado no áudio. O comandante continua, desta vez falando para si próprio, num tom baixo, mas audível o suficiente para o ouvinte. Se não conseguirmos, temos de preparar o impacto. Água. Deus, que situação! Ele pausa por um momento, respira profundamente, com uma determinação fria, volta à torre. Controle. Temos minutos. Sem pista à vista, podemos tentar manter a altitude por mais uns minutos, mas temos de nos preparar para um pouso na água. Precisamos de equipas de resgate prontas. Vamos tentar manter a calma aqui, mas vocês sabem o que isto significa. Há uma longa pausa, com o som da turbulência no fundo a crescer, enquanto o avião balança cada vez mais. O comandante respira fundo uma última vez e então faz um anúncio final aos passageiros, com uma voz firme, mas quente. Senhoras e senhores, este é o comandante pela última vez. Agradecemos a vossa paciência. Estamos numa fase crítica, mas quero que saibam que a tripulação está a fazer tudo o que pode para garantir que cheguemos em segurança. Respirem fundo e, por favor, sigam todas as instruções da tripulação. A nossa prioridade é a vossa segurança. A voz do comandante some novamente, deixando apenas o som do motor e o ruído constante da turbulência. O som das hélices soa cada vez mais intenso, até que, por fim, o áudio termina abruptamente, deixando apenas silêncio.
Seguido de uma pausa enquanto o avião balança fortemente. A voz do comandante volta a ecoar, mais hesitante, mas ainda tentando transmitir calma. Senhoras e senhores, aqui é o comandante novamente. A turbulência que estamos a enfrentar deve diminuir nos próximos minutos. Continuem com os cintos apertados. A tripulação vai passar pelos corredores para garantir que tudo esteja em ordem. Obrigado pela vossa colaboração. Os passageiros ouvem o anúncio, mas o tremor contínuo da aeronave e o som estranho do motor começam a gerar murmúrios de preocupação entre as filas. Uma mulher do lado esquerdo agarra o braço do marido, olhando nervosamente para a janela. Ao fundo, uma criança começa a chorar e o som parece ecoar pelo avião. Está tudo bem, ele parece nervoso, diz um homem na terceira fila, olhando pela janela para a vastidão do oceano abaixo. Outro passageiro, à sua frente, responde com um tom mais calmo, mas tenso. Se fosse grave, ele teria dito algo. O avião balança de novo, desta vez com mais força, e alguns objetos caem das mesas. O som dos cintos apertarem-se enche a cabine, enquanto as luzes de alerta piscam. Mais pessoas começam a trocar olhares inquietos, o desconforto crescente a espalhar-se entre os passageiros. Na cabine, o comandante respira fundo, olhando para os instrumentos. O ponteiro de combustível está perigosamente próximo do zero e ele tenta contactar a torre de controle novamente. A voz agora mais urgente. Controle. Voo 319. Combustível está no limite crítico. Temos minutos. Repito, minutos. Nenhuma pista visível. Preparar para pouso de emergência. Precisamos de resgate no oceano. Do outro lado, a resposta vem distorcida, mas clara. Tentem manter a altitude. Proceder para a manobra de emergência. Não há mais opções. 319. Boa sorte. O comandante desliga o rádio e fecha os olhos por um momento, antes de apertar o botão do intercomunicador para falar novamente com os passageiros, agora com uma seriedade que tenta esconder o medo. Senhoras e senhores, a nossa equipa está preparada para qualquer eventualidade. A tripulação de bordo irá orientar-vos sobre os procedimentos de emergência. Por favor, sigam as instruções com atenção. Na cabine de passageiros, o aviso de emergência faz com que o pânico comece a tomar conta. Uma senhora de meia idade solta um grito abafado e começa a tremer, agarrando-se à cadeira. Outras pessoas olham desesperadamente para os comissários de bordo, que tentam manter a calma, mas a tensão é palpável. O que é que ele quis dizer com eventualidade? Pergunta um passageiro, a voz trêmula. Um dos comissários de bordo aproxima-se com um sorriso forçado, tentando acalmar os ânimos. Está tudo sob controle. Só estamos a ser cautelosos. Continuem com os cintos e preparem-se para seguir as nossas instruções. A turbulência aumenta e uma mulher começa a chorar descontroladamente, enquanto outro passageiro, visivelmente nervoso, sussurra para o amigo ao lado. Eu sabia que algo estava errado. O motor não está a soar normal. Estamos a cair. O avião estremece violentamente e o medo rapidamente se espalha, como uma onda invisível, de pessoa para pessoa. As máscaras de oxigênio caem automaticamente, pendurando-se diante dos rostos aterrorizados. Os gritos começam a aumentar de intensidade e o caos instala-se no espaço confinado. Calma, calma, grita um comissário de bordo, tentando abafar o som crescente do pânico. Tudo o que precisam fazer é seguir as nossas instruções. Entretanto, uma jovem na janela observa o oceano a aproximar-se cada vez mais rápido, os olhos arregalados de terror. Estamos a descer, grita, apontando freneticamente para fora, enquanto mais passageiros começam a gritar, sentindo a gravidade da situação. Na cabine de comando, o comandante continua a ajustar os controlos, tentando manter o avião estável. Ele olha pela janela da frente e vê a vastidão azul do oceano se estendendo até onde a vista alcança. Não há terra à vista.
Ele pressiona o botão do intercomunicador uma última vez, a voz firme, mas cheia de resignação. Senhoras e senhores, estamos a preparar-nos para uma aterragem de emergência. Por favor, mantenham a calma e sigam rigorosamente as instruções da tripulação. Tudo será feito para garantir a vossa segurança. Mas a tensão nas suas palavras não passa despercebida pelos passageiros. O caos já tomou conta do avião, com vários a soluçar, enquanto outros se agarram às mãos dos que estão ao lado, rezando ou sussurrando palavras de conforto. A tripulação de cabine começa a orientar as pessoas para a posição de impacto, enquanto o avião desce rapidamente. O som dos motores a perder força enche o ar, criando uma atmosfera ainda mais sufocante. A turbulência agora é constante, e o avião sacode com tanta força que é difícil manter-se firme. Senhoras e senhores, por favor, inclinem-se para a frente e segurem-se com firmeza. Esta é apenas uma medida de precaução, grita uma comissária de bordo, a voz a lutar contra o rugido dos motores. Os gritos de pânico são interrompidos por uma série de soluços. Um homem começa a tremer, agarrado ao braço do banco com tanta força que os nós dos dedos estão brancos. Outro passageiro está a rezar em voz alta, as suas palavras rápidas e desesperadas. De repente, há um som estranho, um estalo no motor, e o avião começa a descer ainda mais rápido. O comandante, na cabine, segura os controlos com força, tentando controlar a descida. Mas a única coisa que vê à sua frente é agora um rugido contínuo, intercalado com estalos de turbulência que fazem a fuselagem tremer. No interior, os gritos e o choro dos passageiros enchem o ar. O comandante liga o intercomunicador, a sua voz trêmula, mas ainda a tentar passar uma falsa sensação de controlo. Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. A tripulação está treinada para este tipo de situação. Sigam as instruções e permaneçam sentados com os cintos apertados. Sei que é assustador, mas estamos a fazer tudo o que podemos. No entanto, o som dos motores falhando e o avião a inclinar-se violentamente para a direita anulam qualquer sensação de segurança. Os passageiros estão em completo pânico. Uma mulher, agarrada ao braço do marido, grita enquanto as máscaras de oxigênio balançam à frente dos seus rostos, algumas já caídas no chão. Por favor, alguém nos ajude. Vamos morrer, grita um passageiro, soluçando incontrolavelmente. Outros estão a rezar em voz alta, os dedos apertando os assentos à sua frente como se fossem a única âncora à vida. Um comissário de bordo tenta falar, mas a sua própria voz está a falhar de medo. O comandante respira fundo na cabine, olhando para os indicadores de combustível que estão agora a piscar em vermelho. Ele tenta mais uma vez contatar a torre de controlo, mas sabe que o tempo está a esgotar-se. O seu rosto, antes calmo e composto, está agora coberto de suor, as mãos a tremerem ligeiramente nos controlos. Com voz rouca, ele volta a dirigir-se aos passageiros, agora com um tom mais urgente. Senhoras e senhores, eu quero que saibam que estamos a tentar o nosso melhor. Por favor, inclinem-se para a frente e assumam a posição de impacto, com a cabeça entre os joelhos e as mãos a segurar os tornozelos. Estamos a preparar-nos para uma aterragem de emergência. Sigam as instruções da tripulação e mantenham-se calmos. Mas, na cabine de passageiros, o caos é total. Pessoas gritam, choram, e algumas estão simplesmente congeladas de medo. Um passageiro mais jovem, com os olhos arregalados de pavor, grita para o comissário de bordo: "Estamos a cair, não estamos. O avião vai cair, não é? Por favor, façam algo." O comissário tenta acalmar o jovem, mas a sua própria voz treme. "Por favor, senhor, siga as instruções. Precisamos que todos se mantenham calmos para que possamos garantir a segurança de todos." O avião balança de novo, desta vez violentamente, e o som de metal a render faz o medo aumentar. Um homem de meia idade grita: "Vamos todos morrer", enquanto a sua mulher tenta consolá-lo, apesar de estar igualmente aterrorizada. Lá atrás,
Uma mãe abraça os 2 filhos pequenos, sussurrando palavras de conforto, enquanto as crianças choram com os rostos enterrados no seu peito. Na cabine de comando, o comandante, com a voz agora claramente marcada pelo desespero, tenta mais uma vez contactar a torre de controlo. Ele já sabe que as hipóteses de sobrevivência estão a diminuir rapidamente. Controle. Aqui é o voo 319. Estamos a descer rapidamente. Não há mais opções. O combustível acabou. Estamos a planear para o oceano. Ele solta um suspiro longo, o peso da realidade a cair sobre ele. A sua voz falha por um momento enquanto ele tenta compor-se. Há uma pausa longa, e então ele volta a falar para os passageiros, desta vez num tom diferente, mais pessoal, quase quebrado. Senhoras e senhores, esta é uma situação muito difícil. Sei que é assustador. Sei que muitos de vocês estão com medo. Eu estou aqui para vos dizer que fizemos tudo o que podíamos. Tentamos, mas estamos a enfrentar uma falha que não podemos contornar. Quero pedir que continuem a seguir as instruções da tripulação. A sua voz engasga-se por um momento, e ele respira fundo antes de continuar, mais lentamente agora. Eu sinto muito por isto estar a acontecer, mas, por favor, quero que saibam, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não foi culpa minha. Não é culpa de ninguém aqui. E peço-vos que me perdoem. Dentro da cabine, o som de soluços pode ser ouvido. O comandante está a lutar para segurar as lágrimas, mas a sua voz, agora mais trêmula, trai o seu estado emocional. Nunca quis que isto acontecesse. Tentei. Todos nós tentamos. Mas agora temos de nos preparar para o que vem a seguir. O som do motor está a desvanecer-se à medida que o avião desce cada vez mais rápido em direção ao oceano. Dentro da cabine de passageiros, o pânico atinge o clímax. As pessoas estão aos gritos, alguns a rezar em voz alta, outros a gritar pelos seus entes queridos. Os comissários de bordo, tentando manter a calma, percorrem os corredores, verificando rapidamente se todos estão na posição de impacto. Na cabine de comando, o comandante está a chorar silenciosamente, as mãos agarradas aos controlos. Ele olha para o horizonte, onde o oceano se aproxima rapidamente, uma vastidão azul que parece interminável. Com a voz embargada, ele faz um último anúncio. Este é o comandante, pela última vez. Quero que saibam que foi uma honra pilotar este avião, mas, infelizmente, não conseguimos. Por favor, fiquem juntos e perdoe-me. A sua voz falha de novo e ele solta um soluço profundo. Desliga o intercomunicador, com as mãos a tremerem, enquanto tenta controlar o avião na sua última descida. As lágrimas escorrem pelo seu rosto, misturando-se com o suor. Dentro do avião, o som do pânico é esmagador. As máscaras de oxigênio balançam, os gritos de desespero ecoam pela cabine. Alguns passageiros estão a segurar as mãos de estranhos, outros abraçam os seus entes queridos pela última vez. O som do avião a descer rapidamente enche o ar, cada vez mais forte, cada vez mais próximo do impacto. O comandante, com o rosto pálido, observa o oceano à sua frente. O impacto é iminente. Num último ato de coragem, ele fecha os olhos e murmura, quase inaudível: "Por favor, perdoe-me." O som do avião a mergulhar no oceano enche o ar. E depois, silêncio.